Bem-vindo à aula de liberação e deslizamento miofascial. Meu nome é Alisson, eu vou estar com você agora para poder te ensinar um pouco em relação a essa técnica maravilhosa. É uma técnica assim, ela tem suas peculiaridades, como por exemplo, normalmente ela é um pouco dolorosa. Você vai perceber isso quando for fazer na prática e sentir na pele. Mas ela causa muito alívio de dor, ganho de mobilidade, aumento da ADM, né, que é a amplitude de movimento. Então ela colabora bastante com esse tipo de problema, principalmente relacionado a problemas músculo-esqueléticos, tá? Então, vamos lá. Não tem como não falar sobre essa parte de liberação miofascial sem falar da fáscia propriamente dita. A fáscia, ela é como se fosse uma roupa. E é essa roupa que veste a gente, que a gente tem esse aprendizado desde a época que a gente aprendeu anatomia, né? E é como se fosse assim, ó. Então você prestando atenção aqui nessa imagem, você pode ver que tem uma mão puxando a malha, né, desse tecido para um lado e aqui tem uma malha para o outro lado. Toda vez que eu tenho uma tensão, uma tração, uma aderência nessa fáscia, todo o tecido ele fica comprometido. Acontece alguma coisa mecanicamente no tecido, tá? Então é importante. É a mesma coisa. Então aqui nesse outro lado tem um tipo um pullover, né? Você tem aqui um gancho puxando a malha para um lado, e quando eu puxo aqui, eu causo uma repercussão em todo o tecido, inclusive nesse ombro desse lado. Então, o que é importante entender é que um problema causado em uma região, então esses puxões que tem no tecido, é como se fosse uma aderência, uma lesão, algum tipo de situação nesse sentido. A pessoa pode ter uma repercussão negativa no tecido nesse ponto, ou pode ter uma repercussão de uma maneira um pouco mais distal. Isso aí para quem já viu anatomia, viu a parte de faces, recomendo demais que vocês estudem a parte de trilhos anatômicos ou cadeias musculares para poder entender um pouco mais nesse conceito, tá? Eu comentei sobre isso quando eu falo sobre biomecânica e é importante entender nesse sentido. E essa fáscia, ela está em todos os tecidos. Tá? Então é importante entender também que ela fica impregnada não só nessa parte superficial. Vai ter uma outra aula que eu vou falar um pouco mais dessa parte de trigger points, eu vou falar de fáscia novamente, vou me aprofundar um pouco mais nesse tema para você. E a fáscia, ela colabora então com essa tal da tensegridade. Não sei se você já viu esse nome em algum lugar, mas a tensegridade é uma união da palavra tensão com integridade. Ou seja, eu tenho uma integridade tensional, que é o que causa uma tensão no tecido que vai colaborar para manter a integridade. Então, a grosso modo, essa parte da tensegridade é um sistema arquitetônico para poder organizar a estrutura, né, que fornece um mecanismo para integrar fisicamente a parte do todo. A tensão mais integridade ou tração mais compressão. Quando eu pego e olho para essas imagens que estão aqui agora para vocês, você tem aqui uma estrutura mais simples, uma estrutura mais complexa, e a mais complexa de todas as estruturas que trabalham com a tensegridade é o corpo humano. Então, aqui do lado direito da imagem, você está vendo como se fosse uma coluna, mas é uma obra de arte. Você olha, você pode observar que é um monte de madeira conectada, imitando as vértebras, e cada fiozinho desse é um elástico, imitando como se fosse tendão, ligamento, a parte muscular. E tudo isso vai ligando, conectando e coaptando a estrutura arquitetônica da coluna. E o corpo humano faz parte dessa arquitetura, tá? Então o corpo humano, ele é capaz então de manter a estrutura, manter a mobilidade, manter a força, graças à união de uma estrutura rígida, que são os ossos, juntamente com a parte muscular, tendínea e miofacial. Lembrando que a fáscia, ela liga e enovela e encobre todos esses tecidos. Então aqui a gente vai ver nessa outra imagem uma estrutura, também uma obra de arte aqui, né, várias, como se fosse o corpo humano, que ele é interligado com cada estrutura óssea aqui no caso, com a parte de elástico, imitando de novo normalmente como se fosse a parte miofacial. Aqui nessa outra do meio, eu tenho mais a pele ou a fáscia superficial, e aqui eu tenho um modelo como se fosse uma perna, né? Então também é uma obra de arte. Ela funciona mecanicamente, a gente vai ver no próximo slide agora aqui, que quando eu
eu observo, dá uma olhadinha no vídeo funcionando aí. Vocês estão vendo que tem, ó, mobilidade e ao mesmo tempo tem uma estrutura física forte que permite o movimento, que permite eu me sustentar e ao mesmo tempo eu tenho explosão muscular, mobilidade e esses critérios que me trazem o movimento em si. E nessa outra imagem, nesse outro vídeo, eu tenho como se fosse o corpo humano, todo o tronco com os membros inferiores. Então dá para observar aqui a pelve, né? Então o tronco, os adutores. E aí é interessante eu observar que eu consigo, ó, eu sento, eu levanto e a estrutura continua íntegra. Mas agora vou deixar aqui, vou dar um pause aqui no momento. Dá uma olhada na imagem. Agora observa com cuidado na tela. Se eu cortar alguma dessas cordinhas, o que acontece com a estrutura, né? Toda a estrutura ela vai ruir, ela vai se desmanchar, ela não vai suportar mais o peso. Ou então, assim, se eu cortar, quero dizer que está tendo uma lesão muito grande, né? Mas vamos pensar se uma dessas cordinhas, desses elásticos, ou eles são curtos demais, ou eles são alongados demais. Isso vai causar uma discrepância, né, do membro, ou da minha posição, ou do meu movimento. Tá? Então, a face, o músculo, o tendão, o ligamento, eu tenho que pensar nessa parte global, não apenas na parte que se localiza a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Quando você for ter um paciente que tem uma dor no joelho, por exemplo, eu tenho que abrir um pouco mais minha mente e não pensar só no joelho. Eu tenho que e posso pensar em todos os músculos que se ligam ao joelho. Então, todos os músculos que estão para cima do joelho, na parte da coxa, e todos os músculos na parte de baixo, né? Então na parte da perna. Então, esses músculos, eles podem colaborar com a dor do paciente. Então, por exemplo, é muito comum o paciente que tem problema de tensor da face lata ou do trato iliotibial, o paciente ter uma dor no joelho do lado de fora do joelho, na parte lateral. E é muito comum a pessoa que tem um problema de grácil, ou adutor, ou vasto medial, que essa pessoa tem um problema no compartimento medial do joelho. E muitas vezes é confundido com menisco ou lesão ligamentar, tá? E nesses casos específicos, a liberação miofascial pode colaborar bastante com isso. Então, o tecido conjuntivo, ele é formado por matriz extracelular, ele é abundante, então, em vários tipos celulares especializados. E função geral do tecido, ele tem um suporte estrutural para os órgãos, que é o estroma. Ele tem a passagem de vaso e nervo. Foca bem nisso aqui, que isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Então, a passagem de vasos e nervos. Por que que isso é importante? Porque se eu tenho a passagem de vasos e nervos nessa região, eu posso afirmar para vocês que se eu tenho algum problema que eu causo estrangulamento de vasos e nervos, eu quero dizer que se for a parte nervosa, a comunicação ela sofre uma interferência, e se for a parte de vasos, a parte de vascularização, tanto de enviar o sangue ou trazer o sangue de volta para a oxigenação, por exemplo, ele pode ser comprometido. E isso pode ser um problema. Então, por isso que é interessante que muitas vezes o que pode acontecer? Eu fazendo uma liberação miofascial, independente se é instrumental ou com a mão, por exemplo, eu posso melhorar então a troca de nutriente ou a informação, né? A conexão neural dos tecidos. E isso, na hora, eu consigo a melhora da dor do paciente, por exemplo, ou o ganho de mobilidade, amplitude de movimento. Entendeu? Então, isso é muito importante entender. E continuando aqui, então, é um meio de troca de nutriente metabólito, né, entre o sangue e o tecido. Ele atua contra a invasão de micro-organismos, então órgãos e células linfóides, né, ou e a fagocitose. É onde tem a cicatrização de tecido, então forma também tecido de granulação. E é um local de armazenamento de gordura também. Tá? Então essa face é mais superficial aqui. Então o tecido conjuntivo, ele tem um monte de estrutura, né? Então tem mastócito, fibroblasto, capilares, adipócitos, tem a substância base, plasmócitos, neutrófilos, fibras colágenas, linfócitos, fibras nervosas, os macrófagos, fibras reticulares e elásticas. Então é um tipo de tecido complexo também, formado por diversas estruturas ou microestruturas.
Aqui também eu tenho as fibras do sistema colagenoso e fibras do sistema elástico. Então, e também tem a matriz não fibrilar, que é a substância fundamental. Então eu tenho colágeno não fibrilar, eu tenho os glicosaminoglicanos, que são os GAGs livres, que também ajudam a formar o ácido hialurônico. Os proteoglicanos, né, então a proteína mais os GAGs, as proteínas, e eles são fatores solúveis em água, gases e nutrientes, e tem enzimas como a protease, a glicosinase e a metaloproteinase. Aqui, o que é importante você fixar para poder lembrar desde a parte da biomecânica básica do tecido. O que eu tenho aqui que colabora, então, assim, com o tecido? Então, além dos colágenos, né, eu também tenho os glicosaminoglicanos, né, os GAGs. Os GAGs, que junto com os proteoglicanos, eles têm grande afinidade por água. Tá? Então, afinidade por água quer dizer que o tecido ele é hidratado. E como é que acontece a hidratação tecidual? Eu vou repetir essa pergunta porque ela é muito importante vocês entenderem e lembrarem e saberem. Como é que acontece a hidratação tecidual? Se você quiser, pausa esse vídeo para poder pensar um pouco qual que é a resposta e eu vou te dar essa resposta agora. A primeira coisa importante a saber em relação a essa parte da hidratação tecidual é o seguinte: eu preciso me hidratar, eu preciso tomar água, tá? Então eu preciso tomar líquidos. Tomar cuidado, logicamente, com alguns líquidos que eles não servem tanto para hidratar como a água. Depois de hidratado, o que eu tenho que fazer para poder trazer a hidratação do tecido? É importante entender que eu preciso fazer movimento. Então, a hidratação tecidual ela acontece através do movimento. Eu não posso pensar na lei do tudo ou nada. Ou eu me movimento muito, ou não me movimento nada, né? O estado vegetativo, né? Se a pessoa virar uma planta deitada, sentada, assistindo TV, não faz nada. Não é nesse sentido, tá? E também não é no sentido da pessoa virar um ultramaratonista do dia para a noite, porque a pessoa vai se machucar também. Então, é a pessoa fazer movimento dentro do que é possível para ela, tá? De novo, é importante a pessoa fazer movimento dentro do que é possível para ela nesse momento. Então, se a pessoa consegue apenas levantar e sentar, tudo bem, ela vai levantar e sentar da cama. Se a pessoa consegue só fazer a flexão e extensão do joelho deitado, sem ficar em pé, é o que ela pode fazer. Ou então eu consigo trazer essa hidratação pela mobilização tecidual. Então, quando eu faço uma liberação, um deslizamento miofascial, eu ajudo a hidratar a parte tecidual também, que é importante. E tudo isso também é importante para poder dar uma melhor orientação para as fibras colágenas, tá? E o que isso quer dizer? Quanto melhor orientadas as fibras colágenas dos tecidos, melhor a resistência que o tecido vai ter à tração, aos movimentos do dia a dia, tá? Então lembra bem disso. Então, o colágeno é uma proteína mais abundante do organismo, né? Tem de 25 a 30%. Tem vários tipos que são fibrilares associados à fibrila. Eles formam uma rede, né? Então formam fibrila de ancoragem para os tecidos. A ancoragem quer dizer uma âncora mesmo. Ela ajuda a fixar os órgãos e tecidos. E a diferença entre as cadeias dá origem aos diferentes tipos de colágeno. Tem mais de 25 tipos já descritos. Mas lembrando, sempre a orientação das fibras colágenas vai determinar a qualidade do tecido, de conseguir suportar questões de estresse mecânico, né, em relação à tração ou compressão, tá? E olha que legal essa imagem. Então, a face é superficial, né? Então, ela é subcutânea e ela envelopa o corpo todo como uma roupa de mergulho. Então, se você olhar essa imagem aqui agora, foca bastante na imagem. Eu tenho essa imagem aqui, que é um cadáver, né? Então, ele tem todos os tecidos, só foi retirada a pele. Esse aqui do lado é o mesmo cadáver, tá? Só que qual que é a diferença entre eles? Esse aqui foi retirado toda a parte interna, tá? Então, esse aqui, ó, foi retirado, o da direita foi retirado toda a parte interna. Então, a única coisa que esse cadáver tem aqui no caso é o tecido subcutâneo. É só a face superficial. E por que que isso é importante? Porque se você observar, ela parece uma roupa de mergulho, né? Parece aquela roupa de neoprene. Ela dá a forma para o tecido. Então dá para ver aqui, dá para reconhecer a mama, a coxa, né? Dá para observar o formato, né, nesse sentido. Então é importante entender que muitas vezes essa parte da fáscia ela colabora então
com a forma do tecido. Então, a face também é rico em vaso linfático e nessa parte de periféricos em si, e ela estica-se em qualquer direção. Então, ela tem uma alta porcentagem de elastina também. Tá? Então, também é importante entender. Se ela tem alta porcentagem de elastina, ela tem uma capacidade elástica bastante importante. E aqui no caso, se você olhar, isso tudo aqui é face, que interliga a parte do músculo. Então, é um tecido de conexão bastante profundo também. Então, ele conecta desde a pele, da face superficial, da face profunda, que ele interliga a parte muscular, com a face visceral, também é profunda, e a face craniana, que entra lá a face da parte cerebral. Então, a profunda, então, é abaixo da superficial, ela envelopa a parte músculo, nervo, vaso e veia. Ela desdobra-se, fundindo-se com tendão e ligamento, e tem como característica o tecido conjuntivo denso, sem gordura, tá? Ele não tem gordura, ele é fibroso e irregular e com uma organização em multicamadas. Então, são várias camadas sobrepostas uma à outra. Tem uma espessura variável, ela é firme e rígida com pouca elasticidade, tem menos de 1%. Então, a face que tem mais elasticidade é mais superficial, a profunda não tem tanto. E ela é ricamente nervada, então elas têm os mecanorreceptores aqui, tá? E aí, então, por que é importante essa face ela ter espessura variável e ela ter muitas camadas? Porque as camadas vão sendo sobrepostas, né? Então, tem uma camada que fica aqui, a outra aqui, e ela vai se sobrepondo, ela vai dando mais firmeza e rigidez para esse tecido. Rigidez dentro da parte tecidual de tecido mole, né? Permitindo, então, essa mobilidade do tecido. E aí a gente tem, então, a síndrome dolorosa miofascial, que é uma dor miofascial. O que é isso? É uma desordem muscular regional caracterizada pela presença de pontos hipersensíveis, que podem ser esses trigger points. Tem uma descrição um pouco melhor depois do trigger point. E eles são localizados em bandas rígidas de músculo esquelético, são doloridos à palpação e podem reproduzir dor referida. Isso aqui é o que a literatura traz, mas eu falo para vocês assim, esse pode, na verdade, assim, é quase uma obrigação. Ele traz, sabe? Ele traz uma dor referida, que é bastante interessante. Quando eu for falar sobre trigger points para vocês, vocês vão entender, você vai entender muito melhor esse significado do trigger point. Então, e aqui dentro junto com o tecido, né, e com a fáscia, então dentro da fáscia tem esse sistema colagenoso multimicrovalvular de absorção dinâmica, ou hemicidas para ficar mais fácil. Então o hemicidas ele permite a mobilidade dos planos teciduais, preservando a estabilidade dos elementos. Esse tecido ele se encontra por todo o corpo e não existe estrutura orgânica visceral, muscular, nervosa, vascular ou cutânea que não se encontre envolvida por esses hemicidas. Então vou passar um vídeo aqui agora. Eu vou comentando com vocês para vocês observarem bem esse vídeo. Então é uma fáscia, tá? Em vivo, com a magnificação, ela está em um aumento aí de 25 vezes. Então essas aqui são as fibras da fáscia, elas estão todas juntas. Ela vai formando essas árvores, né? Com galhos, como se fosse. E vocês vão notar assim que ela se separa, viu? Separou aqui, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Vai se separar bem aqui, ó, nesse ponto. Ó, separou. Porque depende do plano de deslizamento que acontece entre as fáscias, a superficial e a profunda, por exemplo. Então, dependendo da tração que ocorre, ela vai mudando, então, essa conexão entre a parte mais superficial e a parte mais profunda. Então lá atrás, tá vendo que o tecido está se movendo para um lado? E aqui na frente, né? Ele está mais parado. Isso tudo aqui é tecido adiposo. Aqui tem um capilarzinho. E eu tenho uma camada, então essa aqui é uma fáscia e eu tenho uma outra camada de fáscia lá mais no fundo. Ó, um capilar, né? Um vaso. Ela fica numa fáscia e tá vendo que tá no fundo lá tem um deslizamento que acontece para um lado e essa aqui tá parada. Eu tenho esse deslizamento. A fáscia, ela é translúcida e ela tem bastante líquido, né? Então ela tem um fluido. Ela é muito hidratada. Então a hidratação é movimento.
Aqui é a pele do antebraço, de um pianista até, que ele tá sofrendo uma cirurgia. E a face, é por isso que ela tá tão úmida assim. Até porque quando vocês estão na aula de anatomia, vocês pegam a face e vê, ela fica muito rígida. Ela não é tão maleável. Então eu tenho o ligamento lá na parte mais profunda. E aqui eu tenho a face. Eu tenho o vaso, que ele vai até aqui, aí ele se dobra e vai mais para a parte profunda. Então ele irriga a parte mais superficial e a parte mais profunda. E aqui está acontecendo o deslizamento do tendão ali, do ligamento. Então, ó, ela se estica. E por que ela não se arrebenta? Porque ela está presa junto à face, senão ela não ia suportar. E essas conexões, elas estão em todo lugar. Então, na parte muscular, no osso, no periósteo, no lóbulo gorduroso. Então, de novo, ela é muito hidratada. Então, hidratação é movimento. E aí alguns neurocientistas falam que ele consegue conduzir a luz, né, como se fosse uma fibra ótica. Então tem algumas pesquisas mais recentes falando que a parte facial ela também transmite impulso nervoso, né? Então, só que como ele é translúcido, ele transmitiria esse impulso mais rápido que a parte neural. E alguns neurocientistas acreditam que essa estrutura pode carregar, né, a consciência. É interessante nesse sentido, pensando assim da consciência, porque já ouviram falar de técnicas mais sutis, né? Então, microfisioterapia, PNS, que é a prática neurosensorial. Então, são tipo de terapia que você toca a pele e evoca emoções, né? Então, traz uma consciência emotiva, às vezes, para o paciente. Então, mas aqui é uma teoria formulada em relação à parte facial também. E aí, voltando para a parte da síndrome dolorosa miofascial, eu tenho aqui então, ó, o ponto gatilho, que depois eu vou falar um pouco mais para você na próxima aula sobre ponto gatilho. Então, imagine que tudo isso aqui é um músculo só. E aqui são as miofibrilas dessa parte muscular. Então, dentro do músculo vai ter um ponto, não é o nódulo, tá? Pode até ser o nódulo, mas normalmente não é o nódulo. Dentro desse músculo vai ter uma banda, vai ter uma faixa da espessura de um canudinho. Sabe o canudinho que você toma um suquinho lá, um refri? É mais ou menos dessa espessura algumas vezes. Pode ser um pouco maior, mais largo ou um pouco mais estreito. Mas só para ter uma noção. E aí quando eu palpo, tem uma banda, né? Então tem uma faixa tensa nessa parte muscular. E tem um ponto dentro dessa faixa tensa que normalmente toda essa faixa está assim porque os sarcômeros estão encurtados. E quando eu palpo, eu reproduzo uma dor. O que eu quero dizer com reproduzir a dor? O paciente já sente uma dor e quando eu palpo, eu evoco aquela dor. Ou eu aumento a dor que ele já está sentindo exatamente no mesmo local, ou eu provoco uma dor que naquele momento ele não está sentindo, mas é muito comum que ele sinta aquela dor no dia a dia ou em atividades específicas, por exemplo. E existem duas teorias, né, que falam sobre essa parte do trigger point, da dor miofascial. Então tem a teoria dos botões sinápticos disfuncionais, que fala que por algum motivo os botões sinápticos liberam excessivamente catecolaminas, despolarizando a membrana pós-sináptica, levando a um estado de contração local sustentado. E tem a teoria da crise energética, que durante um processo onde há ruptura do retículo sarcoplasmático, há também a liberação de cálcio, que por sua vez entra em contato com as proteínas contráteis, levando a um estado de contração local sustentado. E é interessante saber que, independente dessas duas teorias, a circulação sanguínea normal ela é capaz de reverter os dois processos citados anteriormente, mas numa circulação deficitária, esses processos se intensificam e levam a um círculo vicioso. Tá? Ou seja, é importante eu saber e ter o foco que quando eu normalizo a circulação, eu melhoro o quadro. Então, por isso que tem muita técnica que a gente utiliza que o paciente melhora fácil, porque às vezes tem relação com a circulação. E aí eu uso uma técnica que trabalha com a melhora da circulação, por exemplo, a liberação miofascial ou deslizamento miofascial, e com isso o paciente então ele acaba melhorando a dor dele automaticamente, tá? Não é depois de algumas horas, alguns dias. Só que para isso muitas vezes causa dor no paciente a própria técnica, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar também se vale a pena usar para todos os públicos ou não. Bom,
Dentro da patobiomecânica eu tenho então esses macrotraumatismos, movimentos repetitivos, movimentos rápidos, posições de tensão e os macrotraumatismos que é o overuse, o excesso de uso. Então quando eu penso em atleta, por exemplo, o excesso de repetição, o excesso de uso daquela articulação, daquele movimento pode causar um problema miofacial, tá? E aí o diagnóstico, né, dentro da semiologia, que é da avaliação, eu tenho os critérios maiores e os menores. Então, maiores, banda de tensão muscular, que eu falei para vocês, dor intensa nos trigger points em uma banda de tensão, quando eu aperto o trigger dói, reprodução da dor por pressão do nódulo doloroso, então tem aquele nódulo dentro da banda de tensão, quando eu aperto dói, tá? Limitação da ADM decorrente da dor. E os menores, evocação da reação contrátil visualmente ou palpação. É comum assim, quando eu palpo o músculo se contrai. Não é que a pessoa faz aquela contração e fala, doeu. Não é nesse sentido. É naquela. Pensa assim: você aperta o músculo, a pessoa está relaxada e você sente que só uma parte do músculo se contrai. Aquele feixe se contrai. Tá? É nesse sentido. Tem a reação contrátil ao agulhamento dos trigger points. E na demonstração eletromiográfica de atividade elétrica, também, quem usa eletromiografia, né? Tem uma característica de nódulo doloroso em uma banda de tensão também. Pode apresentar dor, anormalidade sensitiva na distribuição de um trigger point à compressão correspondente. Então, para falar assim que a pessoa tem uma síndrome dolorosa miofacial, é quando eu tenho o diagnóstico com 4 maiores, então tem esses 4, e um menor evidenciado. Então, tem a banda de tensão, tem dor quando eu palpo, reproduz a dor da pessoa, ela tem uma limitação, e quando acontece uma dessas daqui, é que a pessoa fala, realmente ela tem uma síndrome dolorosa miofacial. Mas a gente acaba minimizando falando que é um trigger point, tá? E aí na avaliação também eu posso usar a escala visual analógica, né? Então de 0 a 10, quanto que o paciente sente dor, e eu posso usar o diagrama de Mayne. Então no diagrama de Mayne é um monte de setinha que vocês estão vendo aqui, tá? Então eu posso deixar isso no papel, só que se for deixar no papel, todas as setas têm que estar do mesmo tamanho. Tá? Aqui está já ela formulando, porque lembra em biomecânica, cada seta representa um vetor, né? Quer dizer o seguinte, que aqui ó, eu tenho um tamanho menor do que aqui. Então aqui é a flexão e aqui é a extensão. Então, olhando para esse diagrama aqui, eu posso falar o quê? Que essa pessoa que foi avaliada, ela consegue fazer mais extensão do que flexão, entendeu? Aqui, ó, é inclinação à direita e inclinação à esquerda. Então, inclinação à direita aqui, e inclinação à esquerda. Aqui está espanhol, está esquerda. Então, inclinação à direita. Então, a inclinação à direita é menor do que a inclinação à esquerda. Rotação à esquerda, ela é maior do que a rotação à direita. Eu posso pegar e falar que a intensidade da dor, né? Colocar pauzinho aqui e falar assim que aqui tem um pouco de dor e aqui tem uma dor mais intensa, tá? Então depende muito de como é que eu vou usar. Se eu quiser deixar tudo do mesmo tamanho, eu deixo tudo do mesmo tamanho. Já imprimo na ficha de avaliação, por exemplo. Depois, quando eu faço a avaliação, eu faço um pauzinho ou um xizinho para poder falar que a quantidade de movimento para aquela região é menor ou maior. Tá? Então, eu prefiro desenhar normalmente no papel quando eu faço a ficha, porque eu já coloco o tamanho da seta de acordo com o tamanho do movimento que a pessoa consegue realizar ativamente. Beleza? Lembrando que em terapia manual é muito importante a parte da avaliação em si, mas é muito mais importante o que a pessoa consegue ou não fazer. O que isso quer dizer? É importante saber a avaliação funcional do paciente. Sinais e sintomas estão dor difusa de um músculo ou grupo de músculos, dor regional em peso, queimação ou latejamento, surto de dor, referência de dor à distância e às vezes a queixa de parestesia sem padrão neuropático. Padrão neuropático, depois a gente tem uma aula de mobilização neural. Lá eu falo melhor em relação a problemas neurológicos, neurais, da parte do sistema nervoso periférico, tá? Tem uma banda muscular tensa e palpável contendo trigger point, né, o ponto gatilho. Ausência de padrão de dor radicular ou neuropática, tá? Então, porque se for isso aqui,
é um problema neural e problemas neurais eu trabalho com técnicas neurais e a reprodução das queixas ou alterações das sensações durante a compressão do ponto miálgico, então do ponto doloroso, da parte do músculo que dói, né? E aí também a pessoa tem um alívio da dor após o estiramento do músculo, tem uma possível limitação da amplitude de movimento, tem um encurtamento muscular ao estiramento passivo e é possível a redução da força muscular ao teste manual quando eu faço um teste de força, por exemplo, com o paciente. Se eu pensar na fibromialgia, a fibromialgia não é a síndrome dolorosa miofascial, são diferentes. Vou falar um pouco agora, depois na outra aula que for falar de trigger point eu vou falar um pouco mais profundo em relação a isso. Mas é importante entender que a fibromialgia ela é caracterizada pela ocorrência de dor difusa e migratória, acima e abaixo da cintura, direita e esquerda do corpo durante mais de 3 meses, com identificação da dor, a palpação em pelo menos 11 dos 18 pontos dolorosos, que são os tender points. Tá? Qual que é a diferença dos tender points para os trigger points? Os tender points são pontos mais sensíveis. O que isso quer dizer? Quando eu pressiono aquele ponto, uma pressão que não causaria dor, a pessoa relata que ela tem dor. No trigger, não necessariamente a hora que você apertar vai causar dor, não é hipersensível. No trigger, normalmente você palpa e você dispara uma dor que a pessoa normalmente fala que ela já tem. Na fibromialgia, não necessariamente ela tem dor, mas ela é mais sensível. E aí, se você pressiona, a pessoa relata dor. Mas normalmente quem tem fibromialgia é uma pessoa poliqueixosa, né? Então ela sempre tem várias dores, não é uma dor muito específica, que é uma característica mais pontual da fibromialgia. O trigger point já é uma dor mais localizada, assim, mais uma dor mais local. E é comum que o paciente tenha mais de um trigger, mas ter 18 ou 11 trigger point não é tão comum assim. Então, uns 2, 3, né? Mas normalmente o mais evidente fica em um trigger, tá? Então, é uma coisa mais específica nesse sentido. Mas o mais importante relacionado à fibromialgia é essa outra parte. Essa pessoa normalmente é uma pessoa que ela fica mais cansada, né? Então ela é mais fadigada. É como se fosse um estado geral de saúde dela, né? A pessoa sempre fala, tô meio cansada. Ela dorme, mas é um sono que não causa a reparação, né? Então é um sono não reparador que a gente fala. É aquela pessoa que sempre acorda cansada. Ela pode ter síndrome do cólon ou bexiga irritável, tá? Ela é comum ter cefaleia, é comum ter dor de cabeça ou enxaqueca. É comum sentir parestesia, né? Então formigamento dos braços. É uma pessoa que tem uma tendência a ser mais depressiva. Isso não quer dizer que a pessoa tenha depressão, mas ela tem um comportamento mais depressivo, entre alguns outros sintomas também. Então, na fibromialgia, de todos esses pontos aqui, então a gente acaba encontrando pelo menos 11 desses 18 pontos quando a gente palpa. A pessoa relata dor, uma palpação que normalmente não seria tão dolorosa, a pessoa relata que ela sente dor a essa palpação. E o tratamento para essa parte miofascial, que é importante entender que também funcionaria para a fibromialgia. Mas a fibromialgia é um diagnóstico diferente desse que a gente está conversando agora, tá? Então, é importante conhecer um pouco de anatomia palpatória, né, topográfica. Eu faço uma palpação rodada, ou seja, eu vou reproduzir o sintoma do paciente ou aumentar o sintoma dele. Eu não vou causar um sintoma que ele não tem. Então, porque depende da pessoa que eu aperto com muita força, a pessoa relata que ela tem dor, né? Porque eu aperto com força e aí eu estou causando uma dor nela. É diferente da pessoa já ter dor, eu palpo naquele ponto, ela fala, nossa, é aí mesmo que dói. Tá? É nesse sentido. O posicionamento do paciente e do terapeuta é importante, né? Então, dependendo da finta que eu uso, que é o posicionamento do meu corpo, em relação às minhas pernas também, quadril. Isso tudo na prática tem que ser muito importante, porque a gente tem que preservar muito o nosso corpo para poder atender o paciente. O paciente não é só ele que tem que ficar confortável, mas a gente também tem que ficar um pouco confortável. Senão depois a gente se arrebenta atendendo os pacientes, tá? Aí a gente vai usar a técnica que é o traço miofascial. Então, indicação: síndrome dolorosa miofascial, dor musculoesquelética de origem posterocinética, ou seja, dependendo do movimento ou da postura que a pessoa realiza, pode causar dor, eu posso tratar também essa pessoa. Retração ou encurtamento muscular, rigidez corporal, então, estado degenerativo crônico, então eu posso fazer de uma maneira mais sutil, tá? Entre outras questões relacionadas à parte musculoesquelética mesmo, tá? Cuidados e contraindicações. Estado trófico da pele, então a fragilidade. Sabe aquele idosinho? Quando você palpa, segura ele com um pouco mais de força, fica todo marcado, fica roxo.
Se eu usar uma técnica dessa, eu vou arrebentar esse idoso. Então tem que tomar muito cuidado para usar essa técnica em idoso. Dá para usar em idoso? Dá, porque depende de cada pessoa, tá? Então não dá para usar em todo mundo. Dá para usar se eu penso em homem, mulher, né? Pessoas mais velhas, idosas ou crianças. Eu posso usar? Posso. Mas eu tenho que tomar cuidado com a individualidade mesmo. Então tem que tomar cuidado do estado da pele, se a pessoa tem algum tipo de problema ou não, tá? Então se ela tem lesão ou úlcera cutânea, eu não vou ficar esfregando em cima do local. Então isso é um pouco complicado, tem que tomar um pouco de cuidado. Ah, não posso fazer quem está machucado? Posso, mas aí eu vou tentar fazer bem longe do local ali, para não aumentar o machucado dessa pessoa de repente, tá? Doença de pele, do tecido conjuntivo, né? Então essa síndrome de Ehlers-Danlos, por exemplo, que é essa pele que estica muito, tá? A pessoa às vezes ela pega o tecido do peito assim, ela consegue puxar até o nariz, para ter uma noção. Então é diferente o negócio, tem que tomar cuidado. Dermatite e irritabilidade de contato. Tem pessoa que não suporta o toque, que a pele fica muito irritada. É comum ficar vermelho. Da mesma pessoa mais branca, mais clarinha, vai ficar muito vermelho, vai dar a impressão até que está machucando, mas não é. É normal. O que não pode é aquela pessoa que fala que tem dermatite mesmo. Ela às vezes esfrega, faz bolha, né? Ou fica com uma coceira muito intensa. Aí esse tipo de pessoa não tem como fazer essa técnica. Ou alodínia. Alodínia, ela é uma a pessoa tem dor, tá? Ao toque, mas esse toque é um toque não doloroso. Então, eu toco na pele da pessoa com um toque não doloroso e a pessoa reclama que ela tem muita dor, tá? Então, ou alteração de sensibilidade, ou hipersensível ou hipossensível. Uma pessoa que, quando você toca, ela sente muita dor, ou não, ao contrário, quando você toca, ela não sente dor. E aí é complicado, porque se ela não sente dor nenhuma, talvez você vai agredir o tecido. A dor é importante para saber que momento a gente está machucando o paciente ou não, tá? Então, ainda, a gente tem os receptores, os mecanorreceptores, né? Então tem o órgão de Golgi, por exemplo. Então, a capacidade de resposta da manipulação. Ele provavelmente responde à contração muscular a uma manipulação muito forte. E o resultado ao estímulo é redução do tônus das fibras motoras estriadas. Então, relaxa quando eu faço isso e quando eu faço de uma maneira um pouco mais forte, né? Receptor de Pattini responde à técnica de alta velocidade ou vibratória, tá? Então eu coloco mais velocidade e ele aumenta a propriocepção local. O Ruffini, ele responde ao alongamento lateral e ele aumenta a propriocepção local e inibe a atividade simpática. Os receptores intersticiais, né? Então 50% tem uma resposta a limiar de alta pressão, ou seja, tem que colocar mais força, e 50% de baixa pressão, ou seja, coloco menos força. E aí melhora a propriocepção, a vasodilatação e a respiração tecidual, tá? E estimula de alta pressão, ele acaba causando dor e o extravasamento do plasma. Então ele colabora também um pouco com essa parte ele causa dor, né? E ele ajuda um pouco a drenar. Eu trabalho primeiro terço. E aí, quando eu penso na liberação, posso pensar no videozinho aqui, ó, que a gente vai fazer depois na prática, tudo isso vou passar rapidamente agora aqui, que a gente tem que pensar que eu vou fazer essa liberação bem na cúpula do diafragma, tá? O diafragma é um músculo muito importante, além da respiração. Se eu pensar na parte anatômica, para quem tem dor lombar mais alta, ou lombar de maneira geral, ou torácica baixa, é bem o ponto onde o diafragma se insere. Então, se eu libero essa região, fica bem bom, tá? Então, eu posso usar para liberar e melhorar a expansão do diafragma. Essa parte aqui também, eu uso muito isso para dor lombar de maneira geral ou dor na coluna, né? Então, posso liberar diafragma, como se fosse um mini protocolo. Posso fazer esse traço miofascial do eixo vertebral aqui, ó, fazendo deslizamento dessa região. Existem as maneiras de pegar, que muda a pegada, não é só essa aí que o Rodrigo está fazendo. Existem diversas maneiras de fazer, tá? A pegada muda um pouco de acordo com o objetivo. Eu vou mostrar isso para você depois na prática. Eu faço isso aqui, ó, lembra? Pressiono. Tem então também essa liberação da face tóraco-lombar. Ela é muito boa para dor lombar, principalmente, ou torácica baixa, tá?
Então eu faço o deslizamento dessa região aqui. E vou com o antebraço até a maca, tá? Gerando bastante atrito. Uso muito pouco creme, tá? Não pode deslizar muito, não é deslizamento. Eu tenho que causar um atrito na pele da pessoa para poder conseguir trazer um resultado positivo. Então isso aí causa uma ótima liberação tecidual dessa região. No limite, ó. Aqui também pode ter associação um pouco com parte lombar, mas nem tanto. Isso aqui é mais para a parte de ou alongamento da parte do posterior da coxa, ou cadeia posterior, ou dor dessa região também, tá? Então também é interessante. Embora algumas vezes a pessoa possa ter dor lombar devido a um problema de encurtamento dessa região. Quem for trabalhar com alongamento, tipo pilates, ou alongamento normal mesmo, talvez seja interessante fazer essa liberação antes para poder ver como é que fica. Porque depois que vocês vão perceber assim, que a gente libera essa região da parte miofascial, a pessoa melhora muito o alongamento dela. Isso depois na prática a gente vai ver também. A tuberosidade posterior, Na panturrilha é importante, tá? Do tríceps sural, o sólio gastrocnêmio. Então, também tanto para dor nessa região, como também para dor no pé, tá? Porque muitas vezes a pessoa pode ter fasciite ou esporão calcâneo, tem dor nessa região e pode ser causado por um problema da cadeia posterior. Então, eu liberaria essa parte posterior da coxa, também aqui a parte da panturrilha, tá? Então, trabalhando com essa liberação. Dependendo do tamanho do paciente, eu posso fazer de um jeito ou de outro, depois eu mostro para vocês. E fazendo essa fasciculação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero te ver na próxima aula. Um abraço.